Pessoal do oitavo, boa tarde. Eu vou gravar aqui uma resolução possível do exercício 4 da nossa tarefa mínima de geometria. Eu peço para demonstrar que um triângulo isósceles, a altura relativa à base, divide ele em dois triângulos congruentes. Então, o primeiro passo, você precisava desenhar um triângulo isósceles. E o que é um triângulo isósceles? Um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Então, eu desenhei aqui um triângulo ABC com vértices A, B e C, em que o lado AC tem a mesma medida do lado AB. E aí a gente vai aproveitar também que esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse ângulo aqui. O ângulo B tem a mesma medida que o ângulo C, já que no triângulo isósceles, além de ter dois lados iguais, a gente tem dois ângulos também com a mesma medida. O lado diferente no triângulo isósceles é o lado que a gente chama de base, é esse lado aqui que eu pintei de azul clarinho. Agora a gente vai desenhar a altura relativa a essa base, lembrando que a altura chega formando um ângulo de 90 graus para cada lado, e a gente vai dizer que o pé dessa altura chega aqui em algum ponto. Eu vou chamar de ponto P, mas você podia chamar de qualquer letra. Quando a gente desenhou a altura, a gente dividiu esse triângulo em dois triângulos. Esse aqui da esquerda, que eu estou pintando de rosa, e o triângulo da direita, que eu vou pintar de azul. E aí, nosso trabalho vai ser mostrar que esses dois triângulos são triângulos congruentes. Para demonstrar que dois triângulos são congruentes, a gente precisa usar um dos casos de congruência. A gente tinha o caso lado, 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 o caso lado, ângulo, lado, o caso ângulo, lado, ângulo, e a gente tem também o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Como a gente já tem aqui na figura os ângulos de 90 graus, esses dois lados com a mesma medida, e esse ângulo vermelho com a mesma medida, eu vou começar aproveitando essas informações. Então, a gente sabe que no primeiro triângulo, o lado AB tem a mesma medida que o lado AC do segundo triângulo. A gente sabe que o ângulo ABC tem a mesma medida que o ângulo... ABC não, vou chamar aqui de ABP. O ângulo ABP tem a mesma medida que o ângulo ACP, porque é um triângulo isósceles, né? São os primeiros ângulos que eu marquei dizendo que eram iguais. E a gente sabe que o ângulo APC, que é 90 graus, tem a mesma medida que o ângulo APB, que também é 90 graus. Então, a gente tem um lado com a mesma medida, um ângulo que encosta nesse lado com a mesma medida, e o ângulo que está oposto a esse lado também tem a mesma medida. Aqui, ó, esse ângulo, o ângulo oposto a esse lado também tem a mesma medida. Então, como a gente tem um lado, um ângulo e o ângulo oposto, juntando essas três informações, eu posso dizer que, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, os dois triângulos são congruentes. Então, o triângulo APB vai ser congruente ao triângulo, agora só cuidado para botar os vértices na ordem certa. Vai ser congruente ao triângulo APC. Dava para demonstrar usando outros casos? Sim, vou mostrar agora como que a gente poderia fazer pelo caso lado, ângulo, lado. A gente sabe que esse lado AP pertence tanto ao triângulo da esquerda quanto ao triângulo da direita. E aí, se esse ângulo B aqui mede um x, o ângulo C também mede x, e esse ângulo aqui de cima, o ângulo BAP, ele mediria 180 menos 90 menos o ângulo que eu chamei de x. Agora, esse ângulo aqui, o ângulo PAC, ele mede 180 menos 90 menos x também. Então, esses dois ângulos têm a mesma medida. Além disso, o lado
BA é igual ao lado AC, ou lado CA. O lado AP do primeiro triângulo é igual ao lado AP do segundo triângulo. Então, já que a gente tem dois lados e o ângulo no meio deles com a mesma medida, pelo caso lado, ângulo, lado, a gente também tem certeza que esses dois triângulos, o APB e o APC, são congruentes. Precisava fazer de dois jeitos? Não, eu só mostrei mais de um jeito, mas tinha mais de uma forma de resolver. Você pode ver qual caso de congruência se adapta melhor e usar um só para demonstrar. Não precisa fazer de mais de um jeito. O jeito que eu gosto mais é o primeiro, porque nele as informações já estão todas visíveis. Você não precisa fazer nenhum esforço para mostrar as igualdades.